7h03 e agora pelo menos 64 pessoas morreram e 4 delas policiais e 81 foram presas nesta terça-feira em uma mega operação contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e também da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Esta é a operação mais letal da história do estado. São números confirmados pelo Palácio Guanabara. Nós vamos ao vivo agora com o jornalista Renato Castro e também, na verdade, com o Gabriel Menezes, que está ao vivo comigo. Ele já me traz ele aqui. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Meio Norte. Bom dia. Momento de muita tensão nesta operação. Já se tem a informação agora confirmada na noite de ontem da transferência que foi pedida pelo governador do Rio, transferência de homens, pessoas, lideranças do Comando Vermelho para outros presídios. Como é que amanheceu o Rio de Janeiro logo após, então, esta operação? Bom dia. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a programação da Arte. Então, o Rio de Janeiro, ele voltou à normalidade nesse momento, porém, as ruas estavam totalmente vazias, passaram a madrugada vazias, porque as pessoas a transportes públicos, o BRT, que é o principal meio de transporte da Zona Oeste de Janeiro, totalmente parado também. As pessoas tiveram que sair da principal estação, que é a Alvorada, na Barra da Tijuca, no oeste do Rio, andando a pé, porque tudo parou literalmente do Rio de Janeiro ontem. Não tinha como você se locomover. As principais vias, Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela, a própria ponte de Niterói também teve esses pontos de paralisação por conta de protestos e de ônibus que tiveram as suas chaves pegadas ali por pessoas dadas por traficantes, tiveram que fazer esse tipo de coisa, né? Uma coisa ilegal, parar o ônibus no meio da via, atravessar o ônibus, a polícia teve que intervir, enfim, uma confusão generalizada. Hoje o dia já começa a normalizar, porém, com cuidado neste momento. Inclusive, ontem a prefeitura teve que ativar um alerta muito importante diante da caótica que estava na cidade. Por enquanto, as informações que nós temos é que está tudo normal, porém, a situação de nível de segurança total na cidade do Rio de Janeiro, que a qualquer momento tudo pode voltar a acontecer aqui. Estão em alerta total aqui por conta dessa situação toda que ocorreu ontem. Que houve sim, um alerta grave em grupo Zap, que traficantes realmente deram uma ordem para que moradores parassem tudo, os ônibus, fizessem o piquete, os protestos, para tentar entrar nessa operação principal que ocorreu no Complexo do Alemão e também da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, que ocasionou nessa situação toda do Rio de Janeiro, né? Porque tentar, de certa forma, ajudar os traficantes a saírem da situação lá, envolvendo aquela grande operação, para tentar escapar para morros próximos, onde o Comando Vermelho realmente faz parte e tem um certo domínio que pode, né, ocasionar nessa questão aí toda, que pode virar um barril de pólvora a qualquer momento. Então a situação nesse momento do Rio de Janeiro é tensa, porém, transportes, a vida normal continua e a gente pode trazer novidade a qualquer momento também aqui no jornal de vocês, tá bom? Muito bem. O Gabriel, ele fala com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Ele já tem um trabalho na imprensa, tanto através de redes sociais. Ontem eu vi suas participações ao vivo também em veículos internacionais. E eu já questiono a você sobre como é que a imprensa internacional também vem tratando esse caso, vem acompanhando com atenção esta mega operação? A imprensa internacional ela vem nessa operação com algo inédito, histórico, nunca visto no Brasil, tá? Eles não tratam no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, 60 mortos para a imprensa internacional, uma coisa que nunca já se viu na América Latina. Ontem, inclusive, eu participei do canal de notícias TN da Argentina, que é um canal pago de TV fechada, e lá os analistas realmente falaram que nunca viram isso na história. E eles falaram das ligações, das conexões, né? Grupos terroristas, que são considerados grupos terroristas, tem com outros grupos também aqui da América Latina, os cartéis, citaram do México, da Colômbia também, como um todo. Então, eles estão com esse certo receio que possa se expandir, no caso já se expandiu, para as partes de América Latina,
Caribe e também da América do Norte, próprio México, inclusive, que tem já certas conexões na Venezuela e na própria Colômbia, o Helder. O que chamou a atenção também, Gabriel, outro destaque desta mega operação e a resposta do Comando Vermelho foi eles conseguirem de forma tão rápida fazer o bloqueio dessas vias, atrapalhando, claro, a vida das pessoas no início praticamente ainda de uma semana, porque foi numa terça-feira, e um outro recurso tecnológico também, até drones estavam sendo utilizados para jogarem bombas. Exatamente. Inclusive, quando eu participei lá em TN, eles falaram realmente dessa questão. Os drones utilizados no início da operação para poder parar. Por conta de qual motivo? Vou deixar vocês. Há uma lei que foi sancionada que não permite o uso de aeronaves pela polícia do Rio de Janeiro. Por questão da violência. E quando a aeronave passa, ela faz um rádio e é tiro para baixo e não tem esse controle. Por conta dessa questão, eles tiveram que sancionar essa lei para o Rio de Janeiro para que as aeronaves fossem utilizadas. Inclusive, ontem já deu uma polêmica, uma situação que essa lei está agora sob o guarda-chuva de Alexandre de Moraes, já que houve saída de ministros do STF por conta de aposentadoria e de transferência. Então, vamos ver o que vai acontecer, né, nesse momento aí, para ver se realmente as aeronaves serão reutilizadas em operações. Por conta disso que houve o uso de drone por traficantes, que no caso das aeronaves sendo utilizadas, isso poderia ter sido evitado. Já teria destruído os drones, eles nem tentariam subir um drone para tentar atrapalhar a operação, conforme vocês viram nas imagens aí das emissoras de televisão. É uma questão também política, né, Gabriel? É um tratamento aí de conversa que deve acontecer entre o governo do Rio de Janeiro e também o governo federal, até porque, legalmente falando, as Forças Armadas, por exemplo, Exército, Aeronáutica, não podem ser utilizadas no território nacional nesse tipo de situação. É preciso que realmente o governo de cada estado lide com essa situação. Agora já existe a confirmação de que no início do ano o governador do Rio de Janeiro fez uma solicitação para a utilização de blindados para ajudar nessas operações, no cumprimento desses mandados, Gabriel. Agora o governo federal, ele alega que precisa ser aprovada uma LDO. Para ser aprovada a LDO é preciso de um decreto presidencial. Vamos ver se o governador vai ou não vai pedir, então, essa decretação ao presidente, não é isso? Exatamente. Conforme nós vimos no noticiário, inclusive aqui na TV Meu Norte, que vocês destacaram muito bem nos telejornais, há essa questão da LDO. Só que o governador Cláudio Castro disse que entrou com uma solicitação pedindo o uso dos equipamentos militares, porém não foi atendido porque realmente o presidente ele teria que sancionar essa solicitação. Porém, há uma sonora de uma entrevista coletiva que o presidente Lula deu, dizendo que não iria sancionar porque ele não quer militares participando de ações em favelas. Já existe. Aí deu toda essa polêmica. Exatamente. Já existe aí uma indicação do presidente Lula de que não teria o interesse de fazer essa decretação. Gabriel Menezes, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Meio Norte. Quando tivermos mais informações aqui do Rio de Janeiro, você entra ao vivo com a gente, tá bom? Tá bom, muito obrigado e bom dia a todos e seguimos aí em frente. Excelente dia para você também. A rotina voltando aos poucos digamos assim, a ter um pouco mais de normalidade no Rio de Janeiro depois dessa grande operação que foi deflagrada. São imagens de guerra. Quem assiste essas imagens que nós estamos mostrando agora pode pensar, não, isso está acontecendo em Israel, isso está acontecendo lá na Ucrânia. Não, gente. Essas imagens são Rio de Janeiro. Olha aí os criminosos. Os criminosos formando barricadas em meio às principais avenidas que dão acesso à região do Complexo do Alemão, ao Complexo da Penha, para evitar tanto a incursão da polícia em determinados pontos e dar um certo tempo também para que os criminosos ligados a essa facção Comando Vermelho consigam fugir por outro local, mas também dificultar a vida das pessoas que se veem em meio a um fogo cruzado. Agora olha esse flagrante aí, um drone utilizado para jogar explosivos, gente. Imagem praticamente de guerra, vários pontos com registro de incêndio espalhados nesta região e, claro, a gente também acompanhando todos os detalhes aqui na programação da Rede Meio Norte.